Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Olha só, medidas de posição central. A gente vai começar aqui falando sobre a média. Ela é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho um conjunto de dados, que é esse daqui. Eu tenho o número 1, o número 3, o número 3 e o número 5. Como é que eu vou calcular a média desses números? Bom, eu vou somar todos os valores desse conjunto. Então, vai ser 1 mais 3 mais 3 mais 5. Isso vai dar 4 mais 3, 7 mais 5 vai dar 12. E eu vou dividir pelo número de elementos desse conjunto. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou dividir aqui por 4. A média desse conjunto que foi colocado aqui é 3, tá certo? Eu ainda poderia, se eu tivesse mais um número aqui, vamos supor que eu tivesse um número 5 aqui. Aí, mudaria a forma de cálculo, Porque eu colocaria mais 5 aqui e dividiria agora não por 4, mas dividiria por 5. Porque agora eu tenho 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Daria 4 mais 3, 7, mais 5, 12, mais 5, 17, dividido por 5. Aí já não daria um número tão bonito, Mas dá para fazer essa conta aí também. É assim que a gente calcula a média. E aí, no âmbito de investimentos, podemos determinar qual foi o retorno médio de um ativo em dado período, como um fundo de investimentos que apresentou as seguintes rentabilidades mensais, por exemplo. Então, aqui eu já estou no contexto de um mercado financeiro, aonde eu tenho aqui diferentes rentabilidades para um fundo de investimento e eu quero saber qual que foi o retorno médio nesse período. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou somar aqui todos os números. Eu vou somar os 2% de janeiro, mais 1% de fevereiro, mais menos 1 de março, mais menos 1 de abril, mais 2. Primeiro passo é esse, somam-se todos os valores de um conjunto de dados. Vamos primeiro fazer essa soma antes da gente dividir, tá? 2 mais 1 é 3, 3 mais com menos é menos, então 3 menos 1 de novo, porque mais com menos é menos, mais 2. Isso vai dar 3 menos 1, 2, menos 1, 1, mais 2, isso deu 3. E aí eu vou contar quantos elementos eu tenho aqui no grupo, tá? Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou dividir aqui 3 por 5, tá? E disso daqui, então, eu vou ter 0,6%. Essa daqui é a minha rentabilidade média para esse fundo, tá? Deixa eu ver só se eu não errei aqui na soma. 2, mais 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, mais 2, 3. Exatamente isso. 3 dividido por 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, apesar de o fundo ele ter, por exemplo, no mês de janeiro, uma rentabilidade de 2%, em março também de 2%, na real, a rentabilidade média dele foi de 0,60%. Não foi tanto assim, porque em 2 meses aqui ele teve uma rentabilidade que acabou sendo menor. Bom, uma propriedade importante da média é a de que somando-se ou subtraindo-se uma constante e de todos os valores de uma variável, a média do conjunto ela fica aumentada ou diminuída dessa constante. Então, é uma propriedade que a gente tem que saber da média. O que eu estou falando aqui? Antes, no exemplo que eu coloquei aqui em cima, quando eu fiz o cálculo aqui, tinha dado 12, dividido por 4. Isso deu uma média de 3, tá? Então, minha média, eu poderia colocar aqui, que a minha média foi essa. Eu estou falando que se eu somar uma constante C para todos os valores desse meu conjunto de dados, eu vou ter um resultado que também vai ser igual a essa constante que eu adicionei. Renan, não estou entendendo. Então, olha só. Eu vou somar aqui uma constante para todos os elementos. Essa constante vai ser o número 2. Então, eu vou somar 2, eu vou somar 2 aqui e eu vou somar 2 aqui. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 3 mais 2 é 5, 2 mais 5 é 7. Então, esses são os novos números que eu tenho aqui. E agora eu vou somar eles.
para calcular a média desse novo conjunto. Então, vai ser 3 mais 5 mais 5 mais 7 dividido por 4. 3 mais 5 é 8, mais 5 é 13, mais 7 é 20. Tá? Então, 20 dividido por 4, isso vai dar igual a 5. Olha só, o meu resultado é 5 e antes era 3. Qual que é a diferença entre esses dois? 5 menos 3 é igual a 2. Qual que foi a constante que eu somei em todos os conjuntos? Eu somei 2. Então, a média do conjunto ela vai ficar aumentada ou diminuída dessa constante. Como eu somei, eu tive a minha média aumentada no mesmo número da constante. Foi 2, tá? E se eu fizesse a subtração ao invés de a adição de uma constante? Então, vamos fazer diferente aqui. Deixa eu apagar tudo. Eu vou retirar 1 de cada um desses números do conjunto para ter uma nova média. Então, 1 menos 1 é 0, 1, ou melhor, né? 3 menos 1 é 2, 3 menos 1 é 2, 5 menos 1 é 4. Vou somar tudo, 2 mais 4, dividido por 4, porque eu ainda tenho 4 elementos nesse conjunto, tá? Então, 2 mais 2, 4, 4 mais 4 vai dar 8, dividido por 4, isso vai dar igual a 2. Então, a minha nova média para esse conjunto aqui, ela foi de 2. Qual que é a diferença entre a média antiga e essa nova? 3 menos 2 é 1, que foi a constante que eu fui diminuindo. Então, é uma propriedade importante aí da média. Eu tenho também a mediana, olha só. A mediana, ela caracteriza a posição central de uma série de valores. Ela é o valor que separa uma série de valores em duas partes de tamanhos iguais, cada uma contendo o mesmo número de elementos. Então, eu tenho um conjunto aqui. Eu quero saber qual que é a minha mediana desse conjunto. A minha mediana é aquela que vai separar o meu conjunto em duas partes de tamanhos iguais. Então, a minha mediana para esse conjunto é o 2, tá? Então, eu coloco aqui e eu vou ter o 2 como mediana, porque eu separei agora o meu conjunto de dados em duas partes que têm tamanhos iguais. Aqui eu tenho um elemento e aqui eu tenho um elemento também. Então, a mediana, ela é sempre o centro do meu conjunto de dados. Tá? E o importante é que eu tenho que colocar esse meu conjunto de dados em uma ordem. Tá? Percebam que aqui está em ordem crescente, 1, 2 e 5. Se a amostra de valores conter um par de elementos, como é que fica daí? Porque aqui ficou fácil, né? Eu tinha um conjunto onde eu tinha um número ímpar de elementos, então o centro ele fica bem definido aqui. Bom, daí, nessa situação em que eu tenho uma amostra com um número par de elementos, eu vou ter que calcular a mediana considerando a média dos dois termos centrais, tá? Então, porque eu não posso pegar aqui o 5. Se eu pegar o 5, eu vou ter um elemento aqui e dois elementos aqui. Não resolve aqui a definição de mediana, porque eu tenho que ter tamanhos iguais. Se eu escolher o 7, mesma situação, né? Eu ainda vou ter um elemento aqui, aliás, dois elementos aqui, né? Dois elementos aqui e um elemento aqui. Não resolveu. Renan, então pega o 5 e o 7. Aí tu tem um elemento aqui e um elemento aqui. Não, porque a mediana ela é um número, ela não pode ser 2. Então como é que a gente faz? A gente pega o 5 e o 7 e a gente calcula a média desses dois números. A média de 5 e 7 é 5 mais 7 é 12, dividido por 2, a média é 6. Então, a minha mediana para um número par de elementos, com um conjunto com um número par de elementos, ela vai ser a média dos dois termos centrais desse conjunto. Eu faço 5 mais 7 dividido por 2, a minha média é 6, então a minha mediana, percebam que eu não tenho esse valor no conjunto de dados, mas a minha mediana, ela é o número 6, porque se eu tivesse esse número no meu conjunto de dados, o 6 seria o central aqui, né? Daqui eu dividiria, então eu teria dois elementos para lá, dois elementos para cá. Só é importante notar que a gente precisa ordenar esse conjunto de dados em números crescentes. Voltando aqui para o exemplo do fundo de investimento, a gente também pode calcular qual que foi a mediana desse fundo, tá? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é colocar isso daqui em ordem, tá? Então, menores rentabilidades primeiro, menos 1%, menos 1%, depois 1%, depois 2% e depois 2%. Termo central é 1%, tá? Por quê? Aqui eu tenho dois números no meu conjunto de dados, aqui eu tenho dois números. Notem que eu preciso, então, fazer essa ordem para conseguir estabelecer, tá? Porque senão, se eu não fizesse, ia ser menos 1%, o que está errado. Não é o centro aqui dos dados.
E eu tenho a moda também dentro aqui das medidas de posição central. Ela é mais tranquila, tá? É um valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de observações. Então, novamente, estou com um conjunto aqui de dados e a moda ela vai ser aquele valor que aparece mais vezes. Tá? Qual que é o valor que aparece mais vezes aqui? É o número 3, porque ele aparece 2 vezes. Como eu tenho uma moda para esse conjunto de dados aqui, eu chamo esse conjunto de dados como unimodal. Eu tenho uma moda só. Se eu tivesse, né, continuando nesse conjunto aqui, se eu tivesse aqui mais um número 6, por exemplo, aí eu teria duas modas. Eu teria o 3 e teria o 6. Tá? Eles aparecem 2 vezes cada, enquanto que o 1 e o 9 aparecem uma vez só. Aí eu teria um conjunto onde eu tenho duas modas bimodal. Se eu tivesse 3 modas em um conjunto maior, ele seria trimodal. Se eu tivesse mais modas ainda, 4 ou mais, ele seria plurimodal. Plurimodal. E se eu não tivesse a moda, né? Se eu, ao invés do 3 aqui, eu tivesse o valor 4. Bom, aí nessa situação aqui, eu teria um conjunto que ele é amodal, ou então sem nenhuma moda. Da mesma forma, tá? A gente também consegue definir qual que é a moda naquele nosso conjunto de dados. Eu vou olhar qual que é a rentabilidade que ela apareceu mais vezes. 2% apareceu 2 vezes. Menos 1% também apareceu 2 vezes. Então, nesse conjunto de dados aqui, de retornos do meu investimento, eu tenho um conjunto que ele é bimodal, né? Porque eu tenho aqui, repetindo, tanto o menos 1 como o 2%. Eu tenho duas modas para esse conjunto. Pessoal, a gente vai ver como é que a gente calcula a média na HP12C. Para isso, a gente vai considerar esse exemplo aqui, tá? Onde eu tenho as rentabilidades de um fundo de investimento. Então, em janeiro, ele rendeu mais 2%, em fevereiro, mais 1%, em março e abril, ele caiu 1% em cada mês, e em maio, ele rendeu 2%. E aí a gente quer saber qual foi a média de retorno, tá? Então, lá na HP12C, a gente vai introduzir esses valores. Primeiro, a rentabilidade de 2%, tá? A gente vai vir aqui, vai colocar o 2 e vai colocar esse somatório mais, tá? Que tá aqui, ó, do lado do ponto. Aí a gente vai colocar a próxima rentabilidade, que foi de 1% positivo, 1 somatório mais. A gente vai colocar as duas rentabilidades negativas, né? 1 CHS somatório mais, 1 CHS por quê? Porque foi uma rentabilidade negativa, né? Daí fica menos 1 somatório mais. Percebam que eu já introduzi 4 números, né? O display aqui da HP12C ele vai informando quantos dados a gente já colocou nessa série aqui. A gente já colocou 4. Falta ainda o último mês, que foi de 2% positivo, somatório mais. A gente introduziu os 5, e aí para calcular a média é bem simples, tá? Clicou no G aqui, e aí lá no 0 a gente tem o símbolozinho, né, em azul da média. Aí é só solicitar aqui a rentabilidade média desse fundo de investimento no período foi de 0,6%.